Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Perfeccionismo é medo de errar, é medo de falhar, sabe? Que tem medo de não ser bom o suficiente. Podia ser mais produtivo. O perfeccionismo acaba deixando o cara menos produtivo. Então tá, pessoal, começando o episódio número 18 do podcast do Aparelho Elétrico. Tá pensando em reformular o seu site? Então você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. Faça aí como a queridona da Dani Lima. A Dani usou o Freelancer Fullfolio e tá de site novo. Quer saber como ficou o site dela? Acessa aí danilima.com.br e dá aquele confere. E se você não sabe, o Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. Ele é moderno para impressionar os seus clientes e simples para você mesmo poder atualizar. Ou seja, é o site que você precisa na medida. Confere lá freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. E eu quero agradecer a todo mundo que avaliou a gente lá no iTunes. Muito obrigado, sintam-se todos devidamente abraçados. Isso é muito importante para a gente aparecer lá nos podcasts em destaque e trazer mais ouvintes aqui para o Aparelho Elétrico. Se você ainda não passou lá, por favor, passe lá no iTunes e dê 5 estrelas pra gente. É rápido, é indolor e não leva nem um minuto. Se você não tem ideia de como fazer isso, não te preocupa, na descrição do post a gente mostra direitinho como fazer. E participando do episódio de hoje está a ilustradora Fran, do Estúdio Candy. Tudo bom, Fran? Tudo certo, oi todo mundo. E estreando no podcast do Aparelho Elétrico está a também ilustradora Tati Hart. Seja bem-vinda, Tati. Tudo bom? Obrigada, tudo bem, gente? Tudo bem aí? E falando diretamente de Chiang Mai, na Tailândia, o designer, nômade digital e parodiador oficial desse podcast, Vini Campos. E aí, menino Vini? E aí, menino Henrique? Saudade de mim? Muita, cara. Muito. O senhor não participou do último programa. Fiquei realmente sentindo falta do senhor aqui. Ah, senti falta do meu carinho, do meu afeto. Isso, exatamente. E sempre por último, mas não menos importante, aquele que tem um nome que começa com W, Walter Matos. Tudo bem, Valtinho? Olá, como vai você? Pô, é a Thalita que tá aí, cara? Beleza. E o título desse programa é Perfeccionismo, herói ou vilão? Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes vamos a alguns comentários que rolaram no último episódio. No episódio anterior do podcast do Aparelho Elétrico, o tópico foi podcast da depressão. Estamos exagerando no humor? E esse repercutiu legal, esse podcast, bastante gente participou. Mas antes de ler os comentários, eu queria perguntar pro Vini. Aí o Vini tá falando direto de Chiang Mai, né, Vini? Chiang Mai aí, que é conhecida como uma espécie de capital mundial dos nômades digitais. Todo mundo tem vontade de se mudar pra lá por causa do custo de vida baixo, internet supostamente rápida. É tudo isso mesmo, Vini? Como é que tá sendo aí, cara? Bom, cara, eu tô aqui fazem 2 semanas. Eu ainda não encontrei essa Chiang Mai incrível que todo mundo quer viver pra sempre. Porque eu sempre busco onde eu passo qualidade de vida. E aqui, cara, o encontro com as pessoas é incrível, assim, o networking rola muito, né? Encontro nômades, assim, o tempo todo, trabalhando. Todo dia eu encontro um, aí almoça. Então, assim, nesse sentido é muito legal. Mas a cidade em si não me inspirou a querer continuar. Eu ia ficar aqui 2 meses. No final vou ficar só 1 mês e já vou partir. Porque pra mim, na questão de qualidade de vida ainda não bateu. Ah, é, cara? Mas venham conhecer. Acho que vale a pena conhecer. A questão de qualidade de vida, fala um pouquinho mais da qualidade de vida. Assim, o que tu tava esperando que tu não encontrou? É um cara que, assim, pra mim, qualidade de vida é você poder caminhar numa calçada. Não precisa ser uma calçada europeia, mas, tipo, tem coisas simples no meu dia a dia que aqui ficaram limitadas, né? A internet aqui é muito boa, mas nos coworks ela é muito boa, mas no apartamento que eu tô especificamente, que é que todos os homens brasileiros ficam, tipo, a internet é terrível. Tanto que eu tô falando de um cowork, eu não tô falando do meu apartamento que eu poderia. Agora são 00:30, eu poderia estar no meu conforto do meu apartamento, mas não, eu tô num cowork. Então a qualidade de vida, a alimentação aqui é muito barata. Você consegue comer com R$3 o prato. Só que são comidas assim, de carrinho de rua, tal, que é legal comer, mas
só que uma hora enche o saco. E aí quando você vai comer uma comida mais reforçada, uma comida que você queira, o custo já sobe para um próximo do Brasil. Então, nessa conta, assim, eu vou variando entre o custo de vida e a qualidade de vida. Para mim ainda não bate assim tão bem. Em relação às pessoas, vale muito a pena. Em relação ao network, assim, com as pessoas, acho que é demais. Até o tailandês é um povo muito bacana de lidar, mas ainda pra mim eu esperava um pouquinho mais de Chiang Mai. Ah, legal, cara. Eu tenho muita curiosidade de conhecer, muita curiosidade. Eu nunca pensei em me mudar, assim, tipo, não, vou ficar aí um ano, que eu acho que, por mais que seja bonito, seja legal, acho que apesar de todo esse networking, também eu não me identifico tanto, assim, com essa questão da comida, e também eu sou um cara meio urbanoide, assim, né, não sou tanto de praia e belezas naturais, mas é curioso como essa cidade tem bastante apelo, né, com as pessoas, né, muita gente se muda pra aí, né. Que o que acontece é que, assim, é uma vida muito fácil, assim, não vou menosprezar, assim, mas nesse sentido, mas é uma vida calma, é como você morar numa cidade quase de interior, então você tem um projeto que você precisa se dedicar e só trabalhar sem distrações de festas, atividades, coisas turísticas e tal, você pode vir pra cá e trabalhar focado. Cara, é um ótimo lugar pra você começar um projeto que você tipo, preciso diminuir o meu custo pra poder lançar um projeto e trabalhar bastante. É um bom lugar pra você fazer uma pausa entre trocar de cidade pra uma outra. O pessoal vem muito pra cá, pra Chiang Mai, pra trabalhar, pra botar tem muita gente que produz conteúdo aqui, então botar o blog em dia, fazer os contatos de parcerias, então é uma cidade de ponte, entendeu? Ela não é uma cidade pra ficar, entende? E todo lugar que eu vou, eu avalio isso, se eu moraria naquele lugar, se eu voltaria, né? A Nini tá participando de um concurso agora pra passar 15 dias no sul da Índia, e aí é um concurso que ela iria sozinha, ela foi selecionada já pra uma etapa e tal, mas ela iria sozinha. E eu pensei, onde que eu vou ficar esperando ela aqui pela Ásia? Talvez eu ficasse em Chiang Mai, porque eu não vou ter distração e eu vou estar trabalhando. Porque não é uma cidade que eu vou estar fazendo turismo, algo assim. Nesse sentido, a cidade, ela realmente é ótima para um nômade digital. Para mim que procura um pouco mais de qualidade de vida, ainda falta alguma coisa. Legal, cara. Bacana teu relato. Por acaso tem algum link, assim, pra quem se interessar mais por Chiang Mai, pra de repente algum ouvinte que quer saber mais sobre a cidade, tem alguma coisa que te vem pela cabeça? Assim, eu sei que eu não combinei isso contigo, tô te largando na fogueira agora. Posso te mandar alguns links pra você colocar na descrição do podcast, de alguns nômades com alguns relatos, né? Eu acho que vale a pena você pegar relatos não só de brasileiros, porque eu acho que é legal você ter uma visão global do que é Chiang Mai. É bacana ver como cada cultura tem uma visão diferente daqui. E então eu vou deixar alguns links legais pra vocês. Show de bola. Mas vamos cair aqui nos nossos comentários aí do podcast que a gente falou sobre humor. Vou ler então o comentário do Rodrigo Milano. Bom humor é fundamental. Galhofa é dispensável. Gostaria de acrescentar um tema à discussão. A zoeira com o trabalho alheio. É comum ver isso em tópicos de Facebook. Alguém posta uma página mal feita e todos descem a lenha. Eu até escrevi um pouco sobre isso no meu blog, no artigo Como Queimar Seu Filme Profissional em 5 Passos. Existem até sites com galerias de sites mal feitos. Se por um lado isso é engraçado, é bom lembrar que alguém fez aquele site. Por trás de um design ruim, existe uma pessoa, um ser humano com qualidades e defeitos. Alguém que talvez tenha dado o melhor de si. Alguém que não teve ainda os recursos necessários, nem o acesso à informação que a maioria teve. Vocês podem até pensar, cara, você está defendendo os maus profissionais? Claro que não. Apenas estou defendendo uma postura mais ética entre a nossa classe que, se já está desvalorizada, só conseguirá se afundar mais fazendo galhofa dos colegas de profissão. Acho que o Rodrigo aqui trouxe um ponto até bem importante, assim, né? Essa questão, a zoeira never ends, né? É engraçado, na área da comunicação sempre tem, né? Quem quiser ver esse link do artigo que o Rodrigo Milano escreveu, tem o link nos comentários lá, só passar lá no site do Aparelho Elétrico, que tá bem fácil de achar esse link. Vini, cara, tu chegou a ouvir o podcast? Sentiu falta de participar? Abre o coraçãozinho. Cara, você sabe, né? Eu te dei umas cutucadas aí. Falei, e aí, né? E aí? Aí você falou, vou gravar daqui a pouco. Eu falei, tá. Se quiser, eu tô aqui livre, tá? É que a gente já tava com o bonde formado, não dava mais, né? Cara, eu tô participando do podcast do Despachados agora. Tô começando um meu que não tem nada a ver com design, nem com vida freelance, uma coisa nova. Gravando de madrugada, horário que for. Me chama pro podcast, cara, eu largo tudo. Mas em relação ao comentário e ao programa, eu deixei um comentário lá, porque eu acho que é um pouco disso, assim. Acho que pessoas que fazem essas piadas, cara, só estão atacando a si mesmas. Que eu vejo que é uma pessoa que talvez ela não tenha um autoconhecimento suficiente pra se reconhecer e falar assim, talvez eu não goste do que eu tô fazendo.
não é o cliente, não é o dia a dia, não é o que estão pagando bem ou mal, mas talvez o cara não goste do que tá fazendo, e aí ele, tipo, extravasa fazendo piada daquilo, vai ser uma pessoa infeliz, mal-humorada pro resto da vida dela, enquanto ela não repensar isso. Quando você ataca muito a sua profissão dessa forma, cara, você tá indo pro caminho errado. Pô, eu não gosto de tudo 100% do que eu faço, não gosto de tudo que meus clientes me pedem, mas eu tento refletir, porque no final das contas eu tô fazendo o que escolhi fazer. E se eu tô fazendo o que eu escolhi fazer, cara, eu tenho que estar feliz, teoricamente. Perfeito. Fran, eu vi que tu comentou ali também, respondeu, né, o comentário do Rodrigo ali, falando dessa galhofa. Eu adorei esse comentário dele, porque foi algo que eu gostaria de falar, mas que ia se estender e puxar outros assuntos, enfim, fugir do foco, mas que entra um pouco, né, nessa questão de ficar rindo das pessoas, né, e não com elas. Algumas pessoas não sabem essa diferença. E que eu concordo 100% com o que ele falou, assim, gostei muito do comentário. Aliás, muitos comentários lindos nesse podcast, eu gostei muito do que as pessoas, como as pessoas continuaram a discussão ali, complementou muito bem em pontos que a gente não tocou, então achei bem interessante. É isso aí. Um dos comentários épicos que rolou por lá foi o do Daniel Spakoff. Muito bom episódio, parabéns pessoal. Eu acho que isso vem da nossa cultura. Nós brasileiros costumamos fazer piada de tudo, até com nossas desgraças. Mas aí entra o bom senso, como foi comentado no episódio. Com essa nossa vida virtual hoje, às vezes misturamos a vida pessoal com a profissional. Também tenho alguns clientes adicionados em meu Facebook pessoal. Por isso evito fazer comentários de política, por exemplo. É diferente eu fazer um comentário onde posiciono sobre algo para um amigo no WhatsApp. Outra coisa é o comentário em meu Facebook para todo mundo ler. Eu gosto de trabalhar com humor, mas publicamente, principalmente em ambientes de trabalho, prefiro ser mais muretão. Eu gostei dessa expressão, muretão. Pensar 2 vezes antes de fazer uma piada ou me posicionar sobre algo. A propósito, como aqui estamos entre amigos, atendi ao pedido do Álvaro e criei o meme dele. Abraço a todos. Vocês viram lá o meme do Álvaro? Valtinho, me ajuda, Valtinho. Falei pro Álvaro que agora ele vai ter passe livre em restaurantes lá onde ele mora, né? Vai ter comida grátis, vai ter hospedagem grátis em hotel. O cara tá feito agora. Virou meme. O Álvaro ficou feliz pra caralho com o meme dele, né? Compartilhou. O Álvaro tava em chamas respondendo os comentários ali. Grande Alvarão Tela Negra. Cara, eu posso só complementar o comentário do Rodrigo, né? Claro, vai lá. Rodrigo? Quer voltar? O Rodrigo, não é que eu complementar não, na verdade ele já fechou, né, com chave de ouro, mas achei maneiro que ele tocou nesse ponto, realmente não foi próximo do que a gente falou, ele complementou bem. Eu acho legal separar, as pessoas também saberem separar a crítica construtiva da zoação, né, porque rola muito essa da zoação, o cara chega lá e o cara posta um trabalho, chega o outro destruindo e sacaneando, mas também tem aquele cara que chega e faz uma crítica que não precisaria ser pública, tá, na minha opinião, as críticas, quando você quer criticar o trabalho de alguém, você não precisa fazer isso publicamente, você pode chamar a pessoa num cantinho e falar só com ela, mas é diferente, é saber assimilar, separar uma coisa da outra. Tem a zoação e tem aquela crítica que vai te ajudar em alguma coisa, ou se não ajudar, pelo menos vai abrir uma conversa, né? Tem até agora tu falou um negócio, lembrei de uma frase que eles falam que a diferença de um líder e de um chefe, como é que é? O líder, ele sempre elogia em público e critica em PVT, né? Em privado, em PVT é ótimo. Critica em privado e elogia em público, né? Diz que essa é uma postura de um líder, né? Ao contrário do que um chefe costuma fazer. Bacana. Tem um outro comentário aqui do Yuri Figueira. Se a gente entender o humor como uma válvula de escape, ele pode ser fundamental. Mas o humor é igual a vírgula, tem que ser usada no momento certo, como uma pausa somente e precisando de uma conclusão após. Em excesso, ela só deixa o contexto sem sentido. Ponto. Entre parênteses, ele colocou assim: acho que essa foi uma das metáforas mais intensas da minha vida. O Yuri é figurinha também, né? O Yuri tá sempre participando lá, né? Sempre, no aparelho, lá no meu blog também, no canal. Chat privado também, a gente se comunica direto. Massa, é sempre legal as participações do Yuri. Acelerando um pouco aqui também tem um comentário que eu acho que esse aqui é o que mais... acho que é um comentário bem importante, assim, relacionado ao que a gente falou, porque ele causou um impacto no Pedro Renan. Bom dia, quando comentei era de manhã, entre parênteses. Bom dia, aparelho elétrico. Quero agradecer o podcast e confesso, quase chorei com os comentários do Álvaro, mas sempre nos chocamos com a verdade, certo? Aqui até na verdade eu não entendi no início se ele chorou de rir com as coisas que o Álvaro falou com impacto, mas eu acredito que seja do impacto mesmo, o impacto negativo que teve o podcast. Então, e ele continua: mantenha uma página, Estúdio Quarto Criativo, onde eu divido conteúdo em dicas, informações, trabalhos e diversão. E ignorando o jabá, na porcentagem de diversão são postadas sim piadas como logo.doc e faz para amanhã
e compartilhamento de posts com as mesmas piadas. Aí ele continua: não quero ser o comentarista modinha, mas depois de ouvir o podcast, sentei, peguei um lápis, minha prancheta e fui escrever o roteiro do meu novo conteúdo. Porque isso é sério. Eu posto direcionado para designers e o Facebook leva meu conteúdo para os clientes. É como eu bater na porta e fazer piada na sua frente. Claro, não vou tirar o humor da minha página, nem da web. Deve existir sim as páginas de humor. Mas se o seu foco é conseguir clientes, amigos, parceiros, será que é assim mesmo, com essas piadas que devemos agir? Esse é o comentário do Pedro Renan, né? Curioso, assim, como o nosso papo lá fez ele refletir, né? Eu acho muito válido esse comentário dele. Agradeço o Pedro aí pelo comentário e pela honestidade em compartilhar isso com a gente. O que eu falei pra ele lá foi que ele não precisa tomar nenhuma atitude de imediato, né? Às vezes é bom a gente ir amadurecendo alguma ideia pra não tomar uma atitude e depois se arrepender, né? Ele tem que focar bem qual que é o público dele, qual que é o público-alvo, se ele quer postar piadas pra designers e o pessoal da comunicação rir. Ok, se esse é o papel dele, fazer isso e cativar esse público, se esse público é o cliente final dele, faz sentido. Mas agora, se ele quer de repente conquistar trabalhos mais sérios, né, para trabalhar para clientes finais, rir do cliente final não faz muito sentido, né? Esse negócio da chacota, né, com o trabalho dos outros. Eu participo de algum grupo no Facebook, que eu não lembro o nome agora, e um guri lá colocou pra uma logo que ele fez e pediu uma opinião, né? Porque queria a opinião sincera dos outros designers pra saber o que eles achavam. Os designers simplesmente xingaram muito o cara, falaram muito mal do trabalho dele, mandaram, tipo, sei lá, volta da faculdade, alguma coisa assim, ou, sei lá, faz outra coisa da tua vida. Aí alguém postou um link do YouTube falando: galera, assiste esse vídeo antes de vocês falarem do trabalho desse cara. Aí eu fui ver o vídeo, né? E era de um cara que ele tem algum tipo de paralisia, sabe? Ah, e... sim. Negro nato. Negro nato, É, isso aí, se não me né? engano. E ele, aí tipo, nossa, a galera ficou no chão assim por causa disso, entendeu? É porque você realmente tem que lembrar que existe uma pessoa por trás daquela arte, entendeu? Tipo, você não pode simplesmente sair criticando a arte, você tem que lembrar que você está criticando a pessoa que fez aquela arte também, né? Que a pessoa tem sentimentos, que ela vai levar aquilo pra vida dela. Não, lembrou muito bem desse caso. Esse caso foi bem curioso, repercutiu bastante, tanto que o cara foi parar no Luciano Huck, se eu não me engano, né? Foi pra televisão, autodidata, estudando por conta própria, fazendo lá, né, arriscando, conseguindo cliente, o cara lá ganhando a vida do jeito dele, interessado. Acho que eu achei maneiro isso. Ele é interessado em estudar, ele tá lá aprendendo do jeito dele e com as limitações dele, que são extremas, né? E vai para um grupo na inocência, talvez, porque a gente vive nesse mundo, né? A gente sabe que o mundo é meio covarde, né? Enfim, o que eu achei interessante foi ver como as pessoas, depois que perceberam o problema, mudaram de opinião. Por que elas não tiveram essa reflexão antes, né? Tipo, vamos dar uma olhada, vamos ver a história do cara antes de eu começar a sentar o pau. Vamos ver quem é que tá fazendo esse trabalho. Ou dar qualquer dica construtiva, né? Tipo, antes de sentar o pau, chega e fala aquilo que a gente conversou. Vou falar, acho que isso aqui tá assim, poderia ser assado. Mas não, o pessoal sente essa necessidade, né, de ver outras pessoas concordando com a sua opinião raivosa. Eu vou latir e eu quero que todo mundo lata junto comigo, igual um bando de cachorro. Quando um uiva e late, todo mundo tem que latir junto. Isso eu acho um comportamento muito esquisito, assim, cara. E deplorável. É verdade, cara. Eu acho que nem eu respondi, acho que pro Rodrigo Milano ali, no primeiro comentário, que eu falei assim, cara, eu quero acreditar que esse tipo de comportamento são de profissionais imaturos, ou estudante que tá recém entrando na faculdade agora e tem uma ideia meio... O cara tá imaturo ainda na vida em geral, né? E aí na profissão o cara vai ser imaturo também, né? Não, infelizmente não é, cara. Vê gente com 30 anos, 40 anos de profissão, sabe? Fazendo as mesmas coisas. Aí é lamentável. E com discursos até mais elaborados, né? Tu vê que o cara escreve bem, falando um monte de besteira, mas escrevendo um português correto. E tu sabe, esse cara daí já é coroa, né? Já tem uma experiência já e tal, mas mesmo assim, aí a maturidade não tem a ver com a idade, né? Bom, é verdade. Eu acho não, que é assim, né? O julgar é fácil, né, cara? Só que provavelmente uma pessoa dessas que julgou esse trabalho, cara, não tem um bom trabalho também. É o que eu falei, cara. Uma pessoa que tá infeliz, cara. Pô, você atacar alguém gratuitamente dessa forma, cara, você tá com algum problema. Tem algo de errado em você aí. Você não tá feliz, você é um profissional que talvez já tá ultrapassado, não se reciclou, você tá querendo atacar qualquer pessoa que apareça, sabe? Tipo, é uma pessoa que tá infeliz, cara. Tem que mudar de vida. Concordo. Só isso. Pode ser mesmo, cara. Eu acho que sim, a gente tem razão. É isso aí, então. E esses, então, foram os comentários sobre o episódio Podcast da Depressão. Estamos exagerando no humor? Muito obrigado a todo mundo que passou por lá e deu a sua opinião. Infelizmente não dá pra ler o comentário de todo mundo, nosso tempo aqui é curto. Mas se você quer participar do papo, os comentários ainda estão abertos por lá, a discussão continua rolando e não tem limite de caracteres. Passa por lá e comenta. Dito isso, agora sim, bora pro assunto de hoje. Ô Vini, toca uma bateria aí pra gente, cara.
Me pegou desprevenido agora. A outra vez eu falei do O assunto de hoje é perfeccionismo, herói ou vilão? Como saber se estamos exagerando no esmero em um projeto? Você é o tipo de profissional que fica revisando e alterando o projeto até o prazo estourar? E quando você está trabalhando em um projeto pessoal, quem diz para você que o empenho aplicado ali já foi o suficiente? Qual é a métrica para isso? Talvez o seu perfeccionismo esteja minando a sua produtividade. Você já parou para pensar nisso? Valtinho, tu já parou para pensar nisso, Valtinho? Tu te considera um cara perfeccionista? Pô, tu tá de brincadeira, cara. Tu tá de brincation with me, né? Cara, eu fico meses sem lançar um artigo. Eu fico meses sem lançar um artigo e um vídeo porque eu fico nesse trabalho mental e diário, cara. Eu confesso aqui que eu sou um cara, sempre fui, né? Extremamente perfeccionista. Tento me controlar até onde eu consigo. E onde eu consigo é justamente no meu projeto com o cliente. No meu contato com o cliente, eu tive que estipular um método, eu tive que ter um controle onde eu conseguisse entregar no prazo. Eu nunca atrasei prazo com cliente nenhum até hoje. Isso daí não tô nem... Se tiver algum cliente ouvindo aí, com certeza eu não tô nem preocupado porque isso é fato. Então eu defino um prazo, eu sei que eu vou ter esse trabalho de me controlar para entregar aquilo dentro daquele prazo. Então isso é uma coisa. Agora nos meus vídeos, no meu trabalho pessoal, para mim mesmo, é muito difícil. Pô, só para você ter uma ideia, eu já falei isso em algum momento, não sei se foi aqui. O meu último vídeo eu tive 72 horas de trabalho, porque eu quero entregar um conteúdo, eu não quero cometer erros de... Vou aqui falar em tudo que eu presto atenção. Eu não quero cometer erro de português, eu não quero falar qualquer besteira, eu fico com 5, 6 livros na minha frente enquanto eu tô escrevendo um vídeo. É claro que conteúdos mais rápidos, tipo, vou dar uma dica de Photoshop. Isso é uma coisa, isso daí sai em algumas poucas horas, tipo umas 10, 12 horas. A média do meu canal é 30 horas de trabalho, porque eu quero entregar um conteúdo de forma que eu gostaria de assimilar aquele conteúdo. Então a exigência vem em dobro pra mim, né? Eu quero entregar algo bom e eu quero entregar algo que eu gostaria de assistir se eu estivesse do outro lado. Então, cara, às vezes vira uma bola de neve. Eu tenho que reescrever a mesma coisa 1000 vezes. E eu sei que isso daí não é positivo, né? Mas, em contrapartida, foi esse Walter, né? Esse jeito de ser, que com certeza ajudou o meu conteúdo a se projetar como ele projetou. E vem se projetando até hoje. Então, eu acabei assumindo pra mim mesmo que eu não preciso ter pressa. Então, se eu vou lançar um artigo, um vídeo por mês, tá bom. Se eu vou lançar um por semana, tá bom. Eu vou usar o meu tempo. Não considero que eu tenho uma obrigação também com o público, né? A minha obrigação é de entregar algo útil. Então também tem isso. Se eu não tenho aquela pressão de urgência ou de compromisso, eu posso me dar o luxo de ser um pouquinho mais perfeccionista, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu assumi pra mim mesmo, né? Legal, interessante. Eu acho que eu vou passando a palavra um pouquinho pra cada um falar como que lida com perfeccionismo e aí depois a gente começa a cruzar, pra gente começar a evoluir o assunto. Fran, eu quero saber de ti, como é que tu lida com perfeccionismo? Bom, antes de conversarmos, né, sobre isso, eu nunca tinha parado realmente para pensar no termo em si. Quando a gente até comentou sobre falar sobre isso no podcast, eu tinha uma visão e agora eu tenho outra. Falando no título do podcast, eu vou defender que é vilão o perfeccionismo, porque eu acreditava, assim, que, não, eu sou perfeccionista, eu quero tudo muito legal, mas eu acho que isso é ser exigente. Isso até que o Walter falou, sabe? É ser exigente com o trabalho e não é ruim, né? Porque tá buscando sempre o melhor e dentro do que a gente faz, não tem como fugir disso. Mas pesquisando alguns textos, alguns vídeos, eu não sou psicóloga, óbvio, mas fui atrás de alguns textos de psicólogos e percebi que o perfeccionista que eles se referem é mais sério, são pessoas que têm uma certa dificuldade até de conviver socialmente. É quando esse nível de exigência acaba atrapalhando a vida e o trabalho da pessoa, porque a perfeição em si não existe, né? A gente sabe que para cada pessoa a concepção de perfeito pode mudar, mas para algumas pessoas isso se torna uma obsessão, acaba fazendo mal para a saúde, esse medo da crítica. O perfeccionista, ele já vem preparado para não errar, né? Ele não é que ele busca a perfeição, mas ele busca nunca errar na atitude imediata dele. Então, isso acaba desenvolvendo muitos problemas, ansiedade, depressão. Então, nesse sentido, eu acredito que seja muito ruim e que a gente, como freelancer, a gente precisa cuidar um pouquinho da nossa saúde emocional também, porque a gente está sempre propenso à aprovação de terceiros, a críticas,
enfim, a gente vive muito exposto, né, já na época que a gente vive de comunicação. Então, ter medo da exposição e do erro acaba levando muitas pessoas a esse nível de perfeccionismo extremo, que é o medo de se expor, o medo da crítica, e também leva pessoas que criticam demais, porque eles são tão perfeccionistas que ver o trabalho dos outros não ser perfeito também leva a criticar e traz muita coisa ruim, né? Enfim. Com certeza, não. Eu concordo bastante contigo, mas tu já parou pra pensar pra ti, no teu dia a dia, quando tu tá fazendo uma ilustração, quando tu sabe que não deu, aqui eu cheguei no limite, eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso. Sim. Eu acho que como qualquer um que trabalha com criatividade, com criação, sou bem exigente no sentido de querer sempre entregar o meu melhor trabalho e que não seja só o melhor pro cliente, mas também pra mim. Eu gosto de ficar satisfeita com aquilo, eu gosto de ver e não detectar problemas muito evidentes, assim, que fiquem me incomodando. Eu tenho uma metodologia onde durante parte do trabalho eu vou trabalhar só a geração de alternativas, vou dar espaço pra minha criatividade, mas aquilo vai ter um tempo X, vai ter tantos dias ou tantas semanas, dependendo da complexidade do projeto. E passando daquela fase, a gente precisa pegar o que fez e partir e continuar o trabalho, mesmo que talvez tu saiba que não foi o teu melhor porque foi pouco prazo, porque no meu trabalho a geração de alternativas influencia muito. Quanto mais a gente desenha, melhor vai ficando. E se eu tiver 5 minutos pra fazer, talvez não saia tão bom quanto se eu tiver 1 hora ou 10. Fechou o teu prazo, precisa estar entregando, não adianta. Tem que aprender a lidar com aceitação também, né? Que talvez tu precisa só seguir em frente e não ficar ali se detendo em etapas que vão, enfim, né, mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito. Tu já trouxe vários elementos pra discussão, assim, já nós vamos pincelar tudo isso aí que tu falou já, mas vamos colocar o Vinão na roda. E aí, Vinão, tu é um perfeccionista, cara? Eu acho que eu já fui um cara chato. A gente sempre volta nesse assunto do autoconhecimento, né? Então, quando eu comecei minha vida como designer, tive minha fase meio arrogante, meio achando que eu sabia de tudo, querendo que todo mundo fosse perfeccionista como eu. Essa questão assim de, o site que tá fazendo, dá pra ser melhor, ou quando alguém te pede uma opinião, você ao invés de só, tipo, dar aquela mensagem de apoio, você manda mesmo que seja uma crítica construtiva, às vezes é um perfeccionismo ao extremo, e eu tive essa fase, eu era um cara chato. E aí depois eu aprendi que isso não me ajudou em nada. Então, hoje eu não me considero mais assim, eu não considero perfeccionista, hoje o meu trabalho, assim, ele é bem orgânico, eu tenho uma certa dificuldade de me chamar de designer hoje em dia, porque meu trabalho, ele tá cada vez mais orgânico, e também ele não é nem arte, não é nem design, então eu só entrego o que o meu cliente tá querendo, assim, na demanda do que precisa, e pra atingir o objetivo que ele quer. Eu não tô ali pra fazer um trabalho pra mim, por mais que eu adore o que eu tô fazendo e eu queira fazer o melhor possível. Eu tento me controlar nesse sentido. Agora, quando o trabalho é pra mim, cara, aí sim é aquela coisa que ela comentou, né? É o receio de se expor, né? Quantos projetos eu contei pra você, Henrique, que eu falei, vou fazer um negócio desse, vou fazer aquilo, e nunca sai nada do papel. Agora eu tô com um projeto que agora tem que sair, porque você vai tentando pelo perfeccionismo. Não, eu quero fazer assim, eu quero fazer de outro jeito. Fica esperando o alinhamento dos astros pra conseguir... pra lançar, pra fazer. Então, assim, ainda tenho esse controle aí que eu tô tentando administrar. Mas eu prefiro não me ver como uma pessoa perfeccionista. Eu já fui chato, tô curado. Legal, cara, legal. E tu, Tati? Conta pra gente, abre a caixa preta aí, como é que a Tati se relaciona com o perfeccionismo? Tirando as marteladas aí, vamos pedir desculpa pros ouvintes, estão rolando as marteladas lá. Gente, desculpa, tá tenso esse negócio aqui. A Tati tá construindo Às vezes para. um estúdio novo pra ela lá. Então, fiz muita terapia sobre perfeccionismo nessa minha vida. Somos dois então, Tati. Tocou num ponto importantíssimo que eu ia deixar pra recomendar mais pra frente, mas realmente. Eu acho... É que eu já falei no texto uma vez sobre terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque é uma coisa muito boa. Concordo. O autoconhecimento é muito importante, né? Como eu tô sempre querendo melhorar em tudo, eu tô sempre pesquisando sobre vários assuntos aleatórios da vida. E, o que eu aprendi mais sobre isso é que perfeccionismo é medo de errar, é medo de falhar, sabe? Que tem medo de não ser bom o suficiente. E aí, por isso que você acaba procrastinando. Você não entrega os projetos pessoais, você procrastina. Mas é por quê? Mas é porque você não consegue chegar numa perfeição que alcance o teu nível de exigência, sabe? Nossa, quantos projetos de ilustrações que eu já comecei e não terminei. E, sei lá, nunca vou terminar, provavelmente, porque não tava ficando bom. Eu olhava para aquilo e não tava gostando, daí eu fiquei imaginando, não vou publicar isso porque não tá bom o suficiente. Então, basicamente, aquele medo que a gente tem de tomar riscos, né? A gente fica dentro da nossa zona de conforto e com medo da opinião alheia. Eu acho que é
basicamente isso. Total, nossa, total. Eu me considero um perfeccionista em recuperação, assim como a Tati falou, eu já fiz terapia durante 5 anos e esse era um assunto que era bem recorrente nas sessões, assim, tipo, de ficar refazendo o projeto sem lançar. Tipo, olhei o resultado, tá pronto, mas, não gostei. Não, semana que vem eu vou recomeçar, vou fazer de novo. E refazer, e não consegui dar vazão pras ideias que eu conseguia, que eu gostaria de dar vazão. E aí, não sei, lá pelas tantas eu comecei a entender que eu precisava, sabe, ser menos exigente. Eu acho que eu entrei em contato um pouco com a cultura de startup também, falando especificamente em relação a projetos, que tem aquela questão da validação do projeto, né? Tu entrega o maior valor possível com o menor esforço, né? Alguma coisa nesse sentido tem uma regra, porque tipo, até o aparelho elétrico eu meio que lancei o primeiro blog, o primeiro layout meio que em cima dessa teoria. Fiz um layout rápido, coloquei no ar, legal, as pessoas começaram a usar, começaram a consumir, beleza, então vale agora a pena ir melhorando, né? E a web te permite, né? Eu acho que a web facilita tu ser mais perfeccionista em alguns casos, ser mais perfeccionista ou lidar com o perfeccionismo, porque tu consegue colocar um projeto no ar, coloca o site, depois eu lanço outro layout, eu coloco uma outra funcionalidade a mais, tu consegue ir melhorando aquilo, né? No impresso, quem trabalha com impresso, já é um pouco mais difícil, né? Ou aquele negócio tá legal, ou ele não tá, né? Depois tu não consegue melhorar, né? Tu vai imprimir várias cópias de uma coisa ruim. Aí ficou registrado, né? Eu acho complicadíssimo, né? E com certeza, eu concordo, assim, é muito questão de medo de crítica, né? O medo do erro, né? Que na verdade o erro, ele faz parte, né? Faz parte da vida, não tem como tu viver uma vida sem erros, né? Mas não tem como crescer sem erro, né? Não tem, não faz parte, cara. A gente tem que se expor e tal, e é muito difícil. Até hoje, no aparelho elétrico, volta e meia surge alguma crítica de alguém que não gostou de alguma coisa. No primeiro momento que eu leio, eu me sinto frustrado, assim. Eu penso, putz, cara, sabe? Me dediquei pra caramba pra fazer isso, assim. Até assim como o Walter faz, posts do aparelho elétrico também não são posts que a gente faz rápido. Por exemplo, só pra explicar pro pessoal, para escrever um post no aparelho elétrico, eu abro, faço um mapa mental de todos os tópicos que eu vou fazer, que eu vou falar, desenvolver durante o texto. Eu faço lá todo um mapa mental, daí eu penso, tá, beleza, não sei o que, pesquiso muito conteúdo, aí depois que tá tudo que eu quero dizer tá ali dentro, eu começo a desenvolver. Depois de desenvolver todo o texto, tem que pegar imagens e ir atrás de imagens para ilustrar. Nem sempre é fácil encontrar imagens para ilustrar, colocar no formato, formatar o post. Então é um trabalho imenso fazer. E aí chega alguém lá e simplesmente porque aquele conteúdo não agrega a pessoa, de repente não está no momento dela ler aquele conteúdo, não fede nem cheira, ela faz uma crítica vazia. E aí o perfeccionista fica puto da vida, né? Fala, Valtinho. Engraçado que olhando por essa ótica que a Fran, né, falou, eu acho que eu tô fazendo uma outra avaliação aqui do meu comportamento, porque focando aqui nos meus posts, tá? Que eu realmente tenho essa trabalheira toda para publicar um artigo, um vídeo, mas quando eu lanço, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu tenho aquela noção assim, tá? Eu fiz o máximo que eu podia para terminar isso aqui, né? É lógico que eu também não extrapolo meus esforços, não nem lançaria, né? Se eu ficasse nessa de tá achando que eu tô fazendo um esforço extremo e que nunca tá bom, eu nunca lançaria um post ou um vídeo. Mas a partir do momento que eu lancei, cara, eu aceito qualquer crítica, pode vir o que for, entendeu? Porque eu sei que eu dei o meu melhor. Então, nesse ponto, eu já virei uma chave, entendeu? Até o momento do lançamento é uma coisa. Depois que eu lancei, cara, é claro que se vier um comportamento em massa, isso nunca aconteceu. Se vier todo mundo odiando aquilo que você compartilhou e você fez com tanto, né, tanta dedicação e às vezes até carinho mesmo e amor por aquilo, porque eu envolvo muito emocional com o meu trabalho, e isso também pode ser visto como um erro, tá? Isso tanto para os meus clientes como para as minhas publicações. Eu me envolvo muito emocionalmente, tanto que aqui nós amigos, você já sabe, por exemplo, que muitas vezes depois que eu termino uma publicação, às vezes eu fico até doente. Eu tenho febre, literalmente, porque eu gastei tanta energia naquilo que eu fico uns 2 dias quebrado, né? Mas quando vem o retorno... Isso me assusta, cara, quando tu me conta isso, eu fico assustado com isso. Às vezes eu fico mal, cara. Às vezes eu termino um projeto para um cliente, aí no mesmo mês eu tô fazendo projeto, blog, palestra. É um desgaste, cara, emocional muito forte. Eu me envolvo muito emocionalmente. Então, esse mês teve isso. Por que eu tô esse tempo todo sumido? Tô em outro projeto agora, não tô com tempo de escrever. Mas antes disso eu tava em projeto de marca, que eu lancei no final de outubro. No final de outubro eu também dei uma palestra em Goiânia, e no final de outubro eu lancei um vídeo. Então, assim, no início de novembro eu tava doente, entendeu? Mas
Mas enfim, é isso. Se não tiver um comportamento de massa, né, negativo, como nunca aconteceu, então tá tudo certo. Agora, se vier todo mundo não gostando daquilo que eu tô produzindo, eu vou ter que rever até o que eu tô fazendo, né? Vou ter que rever se eu tô fazendo direito, né? Isso que o Walter falou vem a bater de frente com essa coisa da perfeição, a gente busca, porque a gente nós que pensamos sobre o assunto, que, sei lá, vocês fizeram terapia, eu nunca fiz terapia, mas muitas pessoas fazem terapia, então refletem muito sobre o assunto, então se abrem pro erro, né? Entendem que o erro não é uma coisa ruim, que ele é um feedback, né? Tá errado, então vamos lá acertar, vamos aprender com isso. Mas ainda assim, vivendo, né, na sociedade com tanta tecnologia e tanta exposição, a gente sabe que muitas pessoas não estão abertas ao erro e não fica sempre aquela insegurança. As pessoas não vão encarar o meu erro como parte do aprendizado. Talvez elas simplesmente queiram sentar o pau, né, gratuitamente. Então, claro, a gente precisa dar esse passo de se abrir para o erro como parte do nosso crescimento, enfim, né? Eu acho que sem pensar sobre isso individualmente, a gente não consegue vencer essas barreiras de medo e de perfeccionismo e ansiedade, né, relacionada. Enfim, é bem complicado, é bem profunda essa questão. O que eu fico me perguntando por exemplo, antes, né, do programa eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube, vou deixar os links aqui. Tem um que é bom, não vou lembrar o nome do profissional agora, mas tem um que um senhor fala assim, que é um psicólogo, né? Ele fala que o problema do perfeccionismo é que o cara se exige tanto, né, de si mesmo para fazer aquele negócio perfeito e daqui a pouco ele podia fazer 2 vezes mais trabalho, podia ser mais produtivo. O perfeccionismo acaba deixando o cara menos produtivo. Então, tipo, lá no aparelho elétrico, se eu vou demorar 1 semana para escrever um artigo, que eu vou botar tudo que eu sei lá, tudo que eu já usei para como conseguir clientes, daqui a pouco eu deveria fazer 2, porque o que acontece com o sujeito que é perfeccionista? Ele demora tanto para produzir, e quando ele produz, ele pensa, nossa, tem uma pessoa que está fazendo menos esforço que eu e está tendo mais resultados. E ela não é tão talentosa quanto eu, alguma coisa assim ele diz nesse vídeo. Sempre produzir mais é produzir melhor. Se tu tem tempo para refazer aquilo muitas vezes até se sentir bem, então é bom aproveitar todo aquele tempo, porque isso é uma vantagem, sabe? Se tu tem 1 semana pra produzir, se o teu prazo não tá te esgoelando, então aproveita ao máximo que der e refaz até ficar com a melhor das opções. Ao invés de dizer, não, eu poderia estar produzindo 2 artigos. Só se teu foco é quantidade, né? Se teu objetivo é produzir mais, enfim, aí eu não sei, aí é relativo. Eu prefiro trabalhar 1 mês em cima daquilo até tirar a minha melhor alternativa do que fazer mais daquilo. Inclusive é o pensamento que eu levo. Se eu quisesse me tornar, né, tivesse como objetivo de vida me tornar o maior canal de design do YouTube no mundo, no Brasil, eu estaria publicando todo dia, toda semana. Eu não tô preocupado com isso, né? Eu tô ali fazendo dentro do meu tempo, quando eu consigo, tenho um tempinho, eu vou e gravo, ou escrevo, né? Quando eu não tenho tempo, cara, eu relaxo. Eu vou deixando rolar, não é tudo depende daquilo que você tem como objetivo também, né? Por exemplo, assim, cara, teve uma vez que eu decidi gravar uma música. Eu acho que o pessoal não sabe aqui, mas eu sou meio metido a música. Todos os instrumentos eu ia tocar sozinho. Eu programei a bateria, daí eu fiz o baixo, fiz a guitarra. E, cara, eu regravei essa música várias vezes. Eu perdi muito tempo fazendo essa música. No final das contas era uma música ruim, sabe? Daqui a pouco eu poderia ter gravado 4 músicas e mostrado pra várias pessoas e sentido o que elas sentiam em relação àquelas músicas e me dessem feedback. Gostei mais dessa, essa música realmente é boa. A pessoa começou a assobiar a música. Opa, essa melodia é melhor. Então eu vou refazer essa música aqui agora com mais esmero. Então acho que de repente, por exemplo, esse próprio episódio que tá acontecendo aqui do perfeccionismo, a ideia dele partiu quando eu lancei o post quando eu lancei o layout novo do aparelho elétrico. Eu escrevi um pouco sobre perfeccionismo no e-mail e um monte de gente me deu um feedback, falou, nossa, sinto muito isso aí que tu falou, acho que vale a pena fazer um podcast disso, Entende o que eu quero dizer? Daqui a pouco o perfeccionismo te priva desse tipo de coisa. Tu já chega com um banquete. Fiz um banquete aqui, fiz um peru. E aí daqui a pouco os seus convidados, eles não comem carne. Daqui a pouco era melhor ter preparado pequenas comidinhas pra tu começar a entender o teu público. Entende onde é que eu acho que é uma das armadilhas do perfeccionismo? Eu acho que a gente tem que se perdoar, né, por não ser perfeito às vezes. Porque a gente exige demais da gente e às vezes a gente nem exige tanto assim dos outros, né? Daí a gente não vai pra frente, a gente fica empacado. Exatamente. Ô Henrique, diga. O primeiro CD do Foo Fighters, o Dave Grohl gravou sozinho todos os instrumentos. Então, não foi o processo que te atrapalhou, talvez. Tu gravando todos os instrumentos e fazendo a música não ficou bom, mas quem sabe foi questão da experiência. Não quer dizer que todas as músicas que tu gravasse sozinho ficariam ruins.
Mas tu Então, sabe como é que ele sabe. fez o processo, Fran, desse disco? Ah, isso eu não sei. Não, ele foi super Mas produtivo. talvez deve ter sido muito bom, né? Ele é super produtivo, ele não foi perfeccionista. Ele fez os sons que ele tinha que fazer. Ele já tinha uma certa experiência, né? Não, Foi claro. esquema de fita, não foi esquema de fita, não Cara, foi? ele Por tava cima, num por estúdio, cima. se eu não me engano, ele tava num estúdio onde tinham 3 baterias, por exemplo. Então ele terminava de gravar a bateria de uma música, ele já saía correndo, o cara já tava lá esperando ele na outra sala e já gravava outra bateria. Um perfeccionista jamais faria isso. Ele ia voltar naquela primeira bateria e ficar ouvindo. Ah, não. Ah, aqui deu um kick mais fraco. Vou voltar lá e vou gravar de novo. Isso é produtividade, não é perfeccionismo. Ah, mas eu entendo o que a Fran Mas quer dizer. da experiência. Eu entendo essa ótica dela, que não tá necessariamente no processo. Não é necessariamente o processo que torna o cara perfeccionista, mas é entrar nesse mundo que você falou, né? Eu vou fazer 50 vezes a mesma coisa até ficar bom. Mas talvez o cara, na percepção dele, o Dave Grohl lá, na primeira vez ele já achou que tava ótimo, entendeu? Ele já chegou à conclusão que, de acordo com a experiência dele, aquilo lá tava perfeito. E tu acha que um perfeccionista pode chegar da primeira vez achar perfeito? Não, porque acho que tem várias óticas e tem vários níveis de perfeccionismo aqui. No início eu falei, né, quando você me perguntou o que eu achava lá na primeira pergunta, eu me enxerguei como um perfeccionista. Depois que a Fran falou a visão dela, eu falei, opa, peraí, então talvez eu não seja um perfeccionista. Porque se o perfeccionista for somente aquele cara que faz a mesma coisa milhões de vezes e não lança nunca, com medo do que as pessoas vão acharem, então eu tô longe de ser um perfeccionista, né? Porque todo mundo aqui que tá dando a cara a tapa na internet ou pra vida, né, bota seu portfólio online, entra em contato com o cliente, faz um projeto, termina, né, executa de fato. Então, será que nós somos perfeccionistas? A gente tá deixando sei lá, tá postergando, tá atrasando a nossa própria vida? Talvez não, né? É que depende do teu objetivo. O meu objetivo é me tornar, volto a dar aquele exemplo, né? Meu objetivo é me tornar o maior canal de design do mundo? Não. Então, eu vou sendo exigente até onde eu consigo ser e lançando no prazo que pra mim tá tranquilo, né? Não tenho essa preocupação de ter que lançar pra ontem, porque senão o público não compartilha, senão não sei o que, senão não vou crescer. Não, nesse caso não tô com essa preocupação. Talvez, Henrique, se o teu objetivo fosse gravar uma música que as pessoas gostassem muito, gravar várias num período mais curto não garantiria esse resultado. E talvez gravar uma que ficou ruim, aí depois tu recomeçou o processo do zero e ficou muito ruim, e tu recomeçou de novo até ficar bom, não quer dizer que tu fosse perfeccionista, mas que tava aperfeiçoando aquele processo. São 2 processos diferentes. Um é gravar muitas vezes de forma curta até ficar bom e lançar vários pra galera dar feedback, e outro processo é gravar, sei lá, muitas vezes de um processo mais lento até tu ficar satisfeito. Eu acho que isso não interfere no conceito de perfeccionista. Eu acho que o perfeccionista gravaria e ficaria se cobrando em pequenas coisas que nem tu falou, na bateria, 1000 vezes, né? Enfim. Eu acho que o conceito de perfeccionismo, acho que depende muito da ótica que tu for olhar, né? Pra mim, o perfeccionismo, ele é um vilão. Claro, tudo tem que estar alinhado com os seus objetivos, né? Eu também não tinha prazo pra fazer, sabe? Essa questão da música. Até não quero me ater muito nessa questão da música que eu fiz, era só um mero exemplo. Mas eu acho que justamente em projetos pessoais, né? Ou até mesmo o perfeccionista, acho que ele vai se ferrar mesmo se ele não conseguir cumprir prazo com o cliente. O cliente disse que na sexta-feira tu tem que entregar o job, e ele chega na sexta-feira e ele não tá satisfeito porque não tá bom o suficiente aquele trabalho, e aí ele não consegue entregar, daí realmente tá interferindo na vida profissional dele, né? Acho que nisso todo mundo concorda, é isso? Não, concordo, 100%. Eu queria só, já que a gente tá falando de cliente, eu quero dar um exemplo aqui pra vocês que eu passei esses dias, né? Primeiro, eu acho que antes de tudo a gente tem que focar em solucionar o problema do cliente da maneira que é melhor pro cliente, né? Não da maneira que vai ficar melhor pra gente, que a gente acha mais bonito, que vai ficar melhor no nosso portfólio. A gente precisa tirar um pouco o ego aí, deixar o ego de lado e focar no problema do cliente. O que aconteceu esses dias, eu tenho uma cliente que ela me passa interfaces prontas pra eu fazer umas alterações de vez em quando, assim. E o que tinha? A interface veio com Comic Sans, cara. Aí eu fiquei olhando assim, sério? Aí eu pensei, tá, do que adianta? Eu vou fazer ela mudar toda a interface de todo o aplicativo só porque eu não gostei da Comic Sans? Se ela tá gostando do Comic Sans, deixa, entendeu? Se tá funcionando pra ela daquele jeito, o que eu fiz? Eu fiz o melhor que eu podia fazer e eu usei Comic Sans pela primeira vez na minha vida. E não ficou ruim, entendeu? Não acho que ficou horrível aquilo, assim, só porque tinha Comic Sans. Claro, se não tivesse, ia ficar melhor, mas eu solucionei o problema dela, ela gostou, então eu acho que o objetivo é justamente isso, focar
em solucionar o problema do cliente antes de qualquer coisa. Mas só fazendo um parênteses, a Comic Sans tu utilizou, mas tu trabalha com público infantil, né? Sim. Então ainda acho que não tá longe, né? Porque, só fazendo um parênteses, a odiada Comic Sans, né? O pessoal acho que não pode usar em nenhum lugar. Mas é difícil. Eu acho legal também levantar que não é só porque você pediu um pouco mais de prazo pro cliente que você tá sendo perfeccionista ou agindo errado, né? Também acontece, às vezes, você precisar de mais um tempinho, falar, olha, você me dá mais 5 dias pra eu terminar, isso daí também não é condenável, né? Não é por causa disso que você vai ser um perfeccionista deplorável e, enfim, maldito. Claro. Perfeccionismo deve ter níveis, né, cara? Ninguém aqui é psicólogo pra entender o que se passa, né? Mas, com certeza, pedir prazo a mais, isso aí tudo faz parte, né, cara? Mas o problema é que quando tu sempre pede prazo a mais, né? Aí o cara já te deu mais 5 dias, vai lá e pede mais 5. Ah, pede mais 5, pede mais 10. Ou não entrega nunca, né? Que é perfeccionista. Nossa, o cliente perfeccionista é pior, cara. Bem lembrado, Vini. Que aí é quando o papel se inverte, você tem que ter empatia, né? De lidar com o outro lado. Eu acho que é pior quando o cliente não é tão perfeccionista quanto você. Eu acho, porque às vezes a pessoa, tá bom desse jeito, não sei o que. Mas eu falo, não, vamos melhorar isso, dá pra melhorar isso. Aí a pessoa, não, ela tá com pressa, eu quero isso pronto e tá ótimo desse jeito, entendeu? Eu acho muito difícil quando eu faço alguma coisa que pra mim tá nas coxas, mas o cliente adorou, sabe? Eu não consigo acreditar que a pessoa gostou de verdade daquilo. Mas aí você já apresentou, já se deu o trabalho de apresentar, corre o risco do cliente aprovar, né? Sei lá, é por isso que eu evito apresentar rascunho pra cliente das minhas marcas. Evito com todas as forças que eu tenho, porque às vezes o cliente pode gostar de uma coisa que ainda tá ali em processo de evolução, né? E se ele aprovar, já era, eu vou ter que entregar aquilo. Aí nesse ponto eu sou assim, eu me desapego. Se o cara chegou, gostou e quer levar, toma, é teu. Então por isso que eu acho que eu não sou tão assim como eu achei que fosse, né? Entendendo por essa ótica que tá sendo levantada aqui, talvez eu não seja tanto. Aí que eu tenho clientes que eles estão sempre pedindo, às vezes, não sempre, né? Às vezes estão pedindo, me manda o que você tem. E, tipo, tem que mandar. Ilustração, né? Tipo, o que você tem feito até agora? Eu quero uma espiadinha, alguma coisa assim. Quando o Henrique me convidou pro podcast, eu falei, pô, cara, mas eu não sou nada perfeccionista. Por essa ótica do querer lapidar o negócio, ficar lá mexendo dias e dias, e ter os ciúmes de, não tá pronto ainda. Mas em relação a projetos pessoais, eu tenho esse lado, né? Eu tenho esse lado de não querer expor até eu ter certeza que eu tenho 100% de certeza que é o que eu quero, que é do jeito que eu quero, né? Eu já tô fazendo um projeto que eu vou voando longe, vou pensando longe, fazendo uma coisa tão megalomaníaca que tipo, a chance de executar vai ser mínima, né, quando é coisa pessoal, e aí vai pra gaveta. Nesse sentido, eu sou perfeccionista mesmo, assim, eu tô tentando lidar ainda com isso e relevando algumas coisas que eu gostaria de fazer e falar assim, não deu pra hoje, fica pro próximo. E tudo também pra mim é o resultado, né, você só vai saber se o teu perfeccionismo, né, eu não vou nem falar perfeccionismo, vamos botar aqui, se a sua exigência, ela foi demais ou não, depois que você tem o resultado daquilo, né. Se eu for parar pra pensar, fazer uma reflexão sobre o momento em que eu tive a ideia de lançar um blog até o momento em que eu lancei o blog, cara, foi um gap aí de 5 anos ou mais, né? Eu tive a ideia do blog e fiquei namorando a ideia. Aí eu comecei a desenvolver o texto do blog, o layout, a minha marca. E, cara, isso foi um processo de pouco mais de 2 anos, né? Do momento que eu comecei a rabiscar o blog até a ideia o dia em que eu lancei, eu não tinha prazo, eu não tinha nenhuma expectativa em relação a isso, não tinha ninguém esperando o site do Walter Matos ir pro ar, né? E quando eu lancei, eu tive um retorno positivo daquilo, né? Foi um esforço que me valeu a pena. Ter lançado antes, eu poderia ser considerado um pouco mais produtivo porque eu lancei o site em 1 mês, 2 meses? Sim, mas eu não sei se eu teria o resultado que eu tive fazendo esse investimento de 2 anos, sabe? É aquele papo que a gente tá tendo, né? Eu não tinha expectativa nenhuma em cima disso, lancei porque era uma coisa que eu queria lançar, não lancei junto com o produto, enfim, não tinha objetivo de ganhar dinheiro com isso, então não precisava correr, né? Fiz dentro do meu tempo. De repente tu encara como um hobby, né? Acho que o cara quando tá num projeto que é projeto, daí não tem como, né? Quando é um hobby, beleza. Ele acabou se tornando uma coisa que hoje me dá outras perspectivas, né? Eu tô vendo que ele está se tornando um negócio ou um possível negócio, mas ainda tô naquela fase de namorar a ideia de transformar o meu site e o meu canal num negócio, cara. Entendeu? Então, assim, tudo meu eu sou meio sem pressa, né? Se eu tivesse muito incomodado e assim, não, agora eu preciso transformar isso urgentemente num negócio porque tá dando muito certo e, enfim, dá pra ganhar dinheiro. Cara, se eu ficar muito pilhado com essa ideia,
aí eu realmente vou travar. E aí vem aquele problema que você falou, talvez o perfeccionismo entre demais e eu realmente começo a ter muitas ideias e nenhuma sai do papel. Então às vezes eu tenho que me dar espaço pra respirar e falar, cara, vamos tocar o dane-se mais uma vez? Continua fazendo aquilo que você gosta de fazer, teu trabalho é outro, meu trabalho é como designer de marcas, esse trabalho eu faço muito bem, né, a minha parte pros meus clientes aí, sem nenhuma preocupação com perfeccionismo. O blog, vamos ver no que dá. Eu ainda tô na fase do vamos ver, entendeu? É isso que o Walter falou agora. E mais o que o Vini disse antes sobre o processo dele e o trabalho dele não tá mais tão ligado a... Me preocupo em fazer um trabalho mais orgânico, mais com, sei lá, eu chamo isso de fazer um trabalho mais com a minha cara e não tão ligado a algumas diretrizes de projeto, enfim. Eu comecei a chamar isso de prática da aceitação. Você faz uma coisa que tu julga que está muito bom, então tá satisfeito, entende? Tu se abre pra essa crítica mesmo sabendo que isso não vai te machucar, porque se as pessoas não gostarem, não quer dizer que elas não estão gostando do teu trabalho, da sua pessoa, é uma crítica, às vezes uma alteração do cliente. Isso é importante. Acho que tudo isso que a gente está falando é um ponto muito chave pra gente crescer nesse sentido da alteração e que é tão presente na nossa profissão, tanto como designer, como ilustrador, como redator. Tudo que tu depende de uma aprovação, algumas pessoas acabam levando isso muito a fundo e depois que tu aceita que tu fez o teu melhor, que aquilo é o teu jeito, é o teu estilo, tu até acaba atraindo mais trabalhos que se identificam com aquilo e acaba diminuindo a refação. Quer dizer, não tá direcionado, não tá relacionado ao que as pessoas pensam, sabe? Tipo, eu fiz errado para este cliente porque talvez o meu jeito não é certo para ele. Então tudo bem ele não gostar e eu refazer, que nem a Tati falou. Eu faço, mesmo que pra mim não seja a melhor forma, pra ele talvez seja mais adequado. Eu acho que o que o Henrique falou também, e o Walter comentaram também dessa parte de prazo, né? Eu acho que é aí que é onde o perfeccionismo pode atrapalhar, tanto do cliente quanto do freelancer, né? Que é justamente isso, que a gente tem um prazo, nós temos um objetivo, não adianta, eu tenho clientes que às vezes assim, aparece um job que o job não tem prazo. Cara, job sem prazo já fala, não vai sair, não vai ficar pronto, né? Eu preciso ter prazo, porque a gente vai procrastinando, fica nesse perfeccionismo, aí vai e fica mexendo naquilo, fica lá, altera. O perfeccionismo atrapalha nessas horas, para concluir um objetivo. Como vai ser feito, às vezes tem algum detalhezinho que não vai trazer uma grande diferença no retorno do objetivo, né? Então é aí que eu acho que atrapalha. Com certeza, cara. Eu, quando monto um cronograma de projeto para o cliente sabe exatamente a data em que eu vou apresentar o projeto e ele sabe exatamente a data em que o projeto vai ter fim. Aquele dia em que ele vai receber os arquivos com as versões da marca, papelaria, tudo isso eu já deixo no cronograma. Eu tento me obrigar a não ultrapassar esse prazo. É claro que se eu precisar de aproveitar um pouquinho desses dias para estender o dia da apresentação, eu peço, ao invés de te apresentar hoje, eu vou te apresentar daqui a 3 dias, mas eu acho que ainda consigo te entregar, caso você aprove, eu acho que eu consigo te entregar a papelaria, as versões da marcas ainda dentro do prazo final. É muito raro, não tenho lembrança de eu ter precisado extrapolar esse prazo final, porque o meu prazo já é grande, justamente porque eu sei que com esse tempo eu consigo ter aquele meu momento de pausa, de reflexão, de refação, enfim, eu normalmente me dou um prazo grande de projeto. E aí eu tento obedecer, mas também não tô com aquela preocupação eu já deixo o cliente preparado para isso, sabe? Ele já sabe que o prazo é longo e se eu estender um pouquinho não vai ter problema também. Mas sabe que prazo longo pra mim é muito pior do que prazo curto. Eu adoro prazo curto. Prazo curto eu funciono muito mais fácil, assim, tipo, eu preciso terminar logo, entendeu? Depende do tipo de projeto, né? Se o cara chega pra mim e me pede, me faz um folder e um material de papelaria. Eu sei que em poucos dias eu consigo resolver, mas marca pra mim é um trabalho de pesquisa muito grande. Então, assim, eu peço normalmente, no mínimo 30 dias pra entregar uma marca. Eu não consigo ficar 30 dias, por exemplo, às vezes eu pego um mascote pra fazer. Eu preciso terminar em no máximo 2 semanas, porque se eu tiver um prazo de 30 dias, eu vou esperar até a última semana pra fazer o negócio. Mas aí é outro tema de podcast, é a procrastinação. Mas aí que tá, Vini. Mas aí que tá. E tá muito ligado, cara, perfeccionismo e procrastinação. O cara acaba procrastinando porque ele tá sempre esperando que tudo esteja perfeito pra ele fazer aquilo. Você espera a inspiração baixar? Não, agora eu estou inspirada, eu vou trabalhar nisso. Tipo, fica esperando a inspiração perfeita baixar e não dá pra ficar esperando, né? Tem que fazer. No meu caso, não rola procrastinação, não. Esses 30 dias é o tempo que eu realmente preciso pra entregar um projeto completo. Porque também não tô entrando em detalhes aqui, né? Mas eu não entrego só uma marquinha pro cliente. Não, eu entrego, vocês já viram, né? O Henrique já viu, o Vini já viu. Uma apresentação de marca minha tem 40 páginas, 50 páginas. Como um bom perfeccionista. Não, cara. É que assim,
Eu tô fazendo uma marca. O objetivo desse podcast cara. é fazer Isso o Valtinho daí aceitar que ele é perfeccionista. Isso é uma marca, cara. Marca não é uma, é o, sabe, é a imagem do cliente perante o público dele. Então eu não posso entregar uma marca sem um envolvimento e uma compreensão de que aquilo realmente vai funcionar para aquele cliente, né? Então é o prazo que eu percebi com o tempo que eu precisava e é o prazo que eu uso e tem dado certo, cara. Isso aí fez, porque é uma equação que a gente faz, né? A gente começa a entender, tem esse prazo, a minha produtividade é essa e a ideia de produto ideal é essa, né? Então tem que intercalar esses 3 pontos aí e fazer funcionar dentro desse prazo, né? Aí daí eu acho que não tem problema nenhum com perfeccionismo, tá tudo dentro do... É o escopo do trabalho, você que define, cara. O cliente aceita ou não. O cliente pode chegar pra mim e falar, não, mas eu quero a marca em 5 dias. O que eu vou falar pra ele então você vai ter que procurar outro designer. Mas é simples, entendeu? É trabalhar com aquele também que você sabe que o projeto vai funcionar. Se eu fizer uma comparação com outros trabalhos que eu já fiz, eu já entreguei, eu falei isso em algum episódio, 2 livros de 170 e poucas páginas em 3 semanas. Eu fiz sozinho, entendeu? Cada livro, um com 170, outro com 200 e pouco. Então, assim, e eu consegui dar conta. O negócio é que depende do tipo de projeto, depende das necessidades específicas de cada projeto. Né? Isso eu acho que é uma coisa perigosa, que eu acho que até liga um pouco com o tema anterior, né? De o que suja a profissão, o que suja o meio, né? Essa coisa de, o cara cobrou menos, cobra mais, o tempo, tudo mais. Eu acho que tudo isso bate com a questão de que cada projeto é um projeto diferente. Cada cliente é um cliente diferente, né? Isso não tem como a gente fazer uma fórmula e falar, olha, todo projeto desse tipo de projeto vai demorar um mês e vai ter essa forma de trabalho. Cada projeto é um projeto. Eu vou jogar uma ideia aqui que talvez se ficar muito errada aí o Henrique corta depois. Eu não vou cortar, não. Mas eu tava pensando assim, será que... Como freelancer, eu tava pensando, a gente é atingido nessa questão muito fortemente. Será porque o nosso processo, assim, se der errado, no caso, se der uma reprovação, se der uma onda massiva de críticas, é porque tu tá errado no teu processo, não porque tu errou um cálculo, sabe? Por exemplo, quando tu é, sei lá, engenheiro e pode dizer, nossa, meu namorado é engenheiro, então às vezes ele erra um número que vai impactar no final daquilo. E a gente não tem como mensurar aonde errou às vezes em alguma coisa, tem que começar do zero. Então parece que a gente tá muito mais suscetível a esse tipo de sensível às críticas e ao erro do nosso trabalho, dos nossos resultados por isso, porque parece que não veio de um cálculo ou algo externo, veio da gente. É porque nós somos sozinhos, né? Então a gente não tem com quem dividir, vamos dizer, a culpa, né? É um trabalho solitário, né? Não só por isso, mas porque é um trabalho criativo, né? Ele não é matemático, ele não é uma... Se a pessoa falar assim, não gostei, a pessoa pode nem saber te explicar por que ela não gostou do teu trabalho, ela simplesmente pode falar, não gostei. E aí, como é que tu resolve isso, né? Não gostou do quê? Não sei, não me agrada. E aí, como é que eu resolvo isso? Não tem um número que eu possa mudar pra ajustar esse erro, entre aspas, né? Não é Imagina pra um perfeccionista, né? Deve ser o fim da vida, porque é complicado. Não é palpável, né, cara? E por mais que tu coloque, sei lá, o Walter foi lá e colocou um vídeo novo no ar, genial, que ele passou horas fazendo, e vai lá uma enxurrada de críticas. Significa que o vídeo não vale nada porque teve um monte de gente criticando. Pode ter alguém que vai lá ver o vídeo e sirva. Como é que tu vai mensurar? O que é sucesso e insucesso de um vídeo do Walter Marques? Se você tem uma massa de... se eu sei quem é meu público, né? Eu sei que eu estou me comunicando com um perfil de público. Eu faço algo, eu crio um vídeo, enfim, e a reação é 100% negativa, 90% negativa, alguma coisa eu fiz errada, cara. Entendeu? Alguma coisa eu fiz errada. Então é um momento de eu rever o que eu tô fazendo. E na verdade, cara, essas avaliações, a gente que produz conteúdo, eu acredito que vocês também, você, Henrique, tem esse pensamento. A gente vai se reciclando, às vezes até sem perceber, cara. Às vezes uma crítica ou outra que não ganha repercussão, ela te faz repensar pro seu próximo post. Então, o tempo todo, eu tenho poucas publicações no final das contas, né? Apesar de ter quase 3 anos de blog, eu tenho poucas publicações. Mas em cada publicação vem um feedback ou outro que me ajuda a melhorar a qualidade. Não tem jeito, não é porque eu tô querendo melhorar a qualidade que eu também tô, né, sendo perfeccionista. Não, faz parte você buscar a melhora e utilizar as críticas a seu favor, né? Quando a gente tira das costas esse peso de ser perfeito, eu acho que o processo se torna muito mais divertido e muito mais leve, né? Não é sempre que eu consigo fazer isso, é claro, mas quando eu consigo, eu me divirto muito mais
do que com qualquer outro projeto, sabe? Por mais que, tipo, não ficou, nossa, vai ganhar um prêmio por causa daquilo, mas, sabe, ficou diferente, ficou original. Eu acho que quando a gente tenta fugir da perfeição, a gente se torna original. E acho que originalidade é mais importante do que qualquer perfeição, né? Porque a perfeição é uma coisa chata, sem graça. Eu gosto de coisas Concordo. Eu gosto de coisas que... é meio utópico, na verdade, né? Não existe, mas é que às vezes eu vejo algumas ilustrações que são perfeitas. Tipo, na minha opinião, né? Nossa, a luz tá perfeita, as cores estão perfeitas, tá tudo perfeito, mas não tem personalidade, sabe? Melhor que fosse uma foto, né? Falta aquele a mais, assim. E se tem uma coisa que eu aprendi em livros infantis, é que tem que fugir da perfeição. Quando eu falo de proporção, ou de, sei lá, de perspectiva, essas coisas, sabe? Porque técnica. Técnica. Sim, né? No sentido técnico, eu digo, se for uma ilustração botânica, uma ilustração científica, a gente sabe que precisa ser próximo do real, então chamamos de perfeito. Mas isso dentro de cada estilo e de cada objetivo, né? Então eu também sou adepta da ilustração torta. O meu estilo é tudo torto, tudo assim, é mais gestual. Dentro disso tá ok, tá servindo. Se eu fosse fazer uma ilustração de um corpo humano, as proporções iam ficar meio cagadinha. Então acho que a perfeição é um padrão imposto, dependendo do meio que tá, né? E eu acho que também, já como eu trabalho com o público infantil, eles com certeza não estão preocupados com a técnica que você está usando. Eles estão preocupados com a história que você está contando. E com a linguagem que você está utilizando aquilo. Se você faz um boneco de palito que conta uma história legal, é aí que tá, entendeu? Tá ótimo. É isso que você cumpriu o teu papel ali contando a história. Exatamente, é isso aí, galera. Vamos se livrar desses rótulos de perfeição e cada um dentro do que faz, que seja adequado para determinado objetivo, mas não que a gente fique se prendendo, senão a gente entra... Isso acontece muito de pessoas que entram nesse vício de olhar portfólios muito fodas no Behance e ficar triste, dizer, nossa, esses caras já fizeram tudo que já existe, por que eu vou fazer mais alguma coisa? A gente se compara demais com os outros, né? Acho que perfeccionistas, eles se comparam demais com os outros. Uma coisa que eu tenho que falar pra mim mesma, eu falo pra mim umas 5 vezes por dia que eu tenho que ser melhor do que eu mesma. Não tem que ser melhor do que os outros. Eu posso me inspirar no trabalho dos outros, não tem problema nenhum me inspirar, mas eu não posso me comparar com eles. São pessoas diferentes, com histórias diferentes e experiências diferentes. Nunca vai ficar no mesmo nível, assim, digamos. E todo mundo tem suas inseguranças, né? Aquele cara que você tá olhando o portfólio e tá se desanimando, seja lá pelo motivo que for, o cara também tá olhando pra outro e em algum momento da vida dele ele tem uma insegurança. Isso também faz parte, né? Não vamos também achar aqui que todo mundo é feito de pedra e que, enfim, né? As suas referências também têm as referências deles e também têm seus altos e baixos. Isso daí faz parte. Não pode deixar, né? Não pode deixar tomar conta esse tipo de situação. Só isso. Uma vez eu fiz um workshop de aquarela. Nossa, o professor é muito foda. Adoro ele. O trabalho dele é incrível. Quem? O Adilson Farias. Eu vou fazer ele ouvir esse podcast. E ele falou durante o workshop que ele olhava o trabalho de algumas outras pessoas e que, tipo, ele achava que ele não ia alcançar aquele nível também. Aí eu fico pensando, mas cara, isso já é foda. Entendeu? E ainda assim você, tipo, não acha que é bom o suficiente. Eu acho que a nossa autoestima é muito baixa com relação a isso, entendeu? A grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre vai ser mais verde. Eu tenho um artigo que pode complementar isso, Henrique. Depois tu coloca lá. Vamos atualizar essa frase aí, Vini. O Instagram do outro sempre vai ser mais legal que o teu. Tem o que aí, Valtinho? Eu tenho um artigo, o título do artigo é Nunca Vou Chegar Nesse Nível. Depois, se puder, se quiser compartilhar na descrição lá desse podcast. Legal, gostei do título. Aquela hora você falou, eu fico até preocupado quando você fala que tem um desgaste mental. Eu ia responder, então eu vou aproveitar esse finalzinho para responder. Não é porque você tem um desgaste, né, muito forte com algo que você faz que você também está sendo perfeccionista. O desgaste faz parte. Eu, por exemplo, eu amo o que eu faço, né? E eu não faço nenhum vídeo, artigo com aquela sensação de obrigação de estar fazendo aquilo. Eu faço aquilo porque eu gosto muito e eu quero me envolver o máximo que eu posso com aquilo. Então, é igual jogar bola. A diferença é que você está se divertindo e tendo um desgaste físico, né? No meu caso, o desgaste mental faz parte também. Não é necessariamente um problema você ter um desgaste fazendo aquilo que você gosta, né? Eu acho que, eu sou o cara, fui pro hospital porque terminei um vídeo. Eu acho foda, velho.
Não, nunca cheguei a ponto de parar no hospital. Mas, cara, se a imunidade baixar, vier um problema na garganta na semana seguinte, talvez, né? É foda, né? Não, mas é justamente isso, tem que cuidar, né? Tu, pelo menos, quando tu trabalha pros teus clientes, tu tem teu cronograma, né? Eu acho que a principal mensagem desse podcast aqui, pra galera mais jovem, que de repente ainda não conhece a capacidade de produção e fica se exigindo e quer construir aquele portfólio invejável, e daqui a pouco essa galera tá imaginando um nível de exigência, de excelência, né? Que atingir uma excelência que é utópica, que daqui a pouco não é por aí que tem que ir agora, tem que ir amadurecendo e fazendo o que pode fazer dentro daquele com as cartas que tu tem na mesa, e eu acho que o importante é não procrastinar e não travar, sabe? Independente de qualquer situação, aprender a improvisar. Eu acho que isso é complicado pro perfeccionista. E eu me enquadro nisso, assim. Pra mim é muito difícil improvisar, às vezes, né? Porque o podcast tem edição pra me salvar muitas vezes. Porque é dificílimo pro cara que é perfeccionista e quer fazer as coisas direitinho. É assim, ó, é crítico. Tem que ser produtivo. Se a gente associar o perfeccionismo à produtividade, realmente, aí você tem vários métodos que você pode usar para evitar que o seu perfeccionismo te atrapalhe, ou que o perfeccionismo se torne um perfeccionismo de fato, né? E não apenas uma exigência um pouco maior de entregar um produto, um resultado melhor. Todo o processo criativo, cara, por mais que a gente se ache, nós somos livres, seres pensantes, criativos, e enfim, a gente está sempre restrito a alguma coisa, seja ao briefing do cliente, seja o seu método, o seu processo. Então, lógico que não estou falando para ninguém ficar dentro do quadradinho, mas quanto mais restrições, né, positivas você tiver, mais rápido você chega no seu resultado e menos você procrastina também, né? É a crise da folha em branco, né, cara? Se o seu cliente não te dá um briefing, cara, o que você vai fazer com aquilo? Eu fico assim, semanas, se for preciso, eu fico meses, mas eu não começo a fazer nada enquanto eu não tiver o conteúdo que eu vou trabalhar, do site que eu vou fazer, ou o briefing completo. Eu não começo a trabalhar sem nada. Posso até ter alguma ideia do que fazer para aquele cliente só de bater o olho, mas eu não vou começar enquanto eu não tenho todas as informações que eu preciso. É isso aí. Isso aí. Eu vou acelerar um pouco o final aqui, porque o Walter tem que sair às 5, né? Temos 5 minutos para encerrar o programa. 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue aí. Vamos ver se fica perfeito esse finalzinho. Não consegui me segurar. Qualquer coisa a gente grava de novo, não tem problema. A gente grava 10 vezes no final. Então tá, pessoal, já estamos encaminhando pro final do programa. Antes da rodada final, a gente vai ouvir um quadro novo aqui no podcast. Tem o TED da Dani. Já que a Dani não tá participando, ela vai mandar um áudio pra gente com uma sugestão de TED ou alguma outra dica relacionada ao perfeccionismo. Olá, pessoal do Aparelho Elétrico. Aqui é a Dani Lima e eu tenho 2 sugestões de TED Talks para vocês no tema perfeccionismo. Os links o Henrique deixa aí para vocês na descrição do podcast. O primeiro fala de algo que seria meio que o oposto do perfeccionismo e se chama O Poder da Vulnerabilidade. É um TED Talk de uma pesquisadora chamada Brené Brown. Ela é uma perfeccionista assumida. Ela gosta das coisas organizadinhas, contabilizadas, encaixadinhas. E daí, durante a pesquisa dela sobre conexão social, ela dá de cara com esse resultado, que vulnerabilidade é essencial para a conexão social. Pessoas com mais conexões sociais têm a coragem de serem perfeitas. Entendem que ser vulnerável é necessário, que é preciso fazer alguma coisa sem ter certeza do resultado. E a Brené conta a jornada dela para entender isso sendo uma perfeccionista obsessiva. E ela é uma contadora de histórias e eu acho que vale a pena assistir. O outro TED Talk é parte de uma citação que vocês já devem ter ouvido, que diz que o perfeito é inimigo do bom. A palestrante se chama Charlie Haversaat. Ela é uma ex-atleta profissional e ela defende que a gente tem que aprender a perseguir o bom suficiente, que a gente precisa aprender a abandonar a ideia de soluções perfeitas, ideologias perfeitas, ou mundos perfeitos e começar a se beneficiar de melhorias incrementais. A gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para conseguir um resultado melhor, não perfeito, mas melhor. Como profissionais, eu acho que a nossa missão é essa, entregar soluções que geram um cenário melhor para os nossos clientes. Não precisa ser um cenário perfeito, ele só precisa ser um cenário melhor. É isso aí, espero que curtam. E quem quiser falar comigo pode visitar o meu novo site em danilima.com.br. Lá tem todos os links para as minhas redes sociais. Beijos e até a próxima. Então tá, essa foi a Dani. Muito obrigado aí, Dani, pela participação. Dani manda muito bem. Então vamos fazer a rodada final. Valtinho, já que tu tá precisando sair, cara, conclui, amarra, se quiser falar mais alguma coisinha sobre perfeccionismo. Se quiser deixar os teus links também, fica à vontade. Cara, acho que tudo foi dito. Acho que um complementou o outro aqui. E a impressão que eu tive, pelo menos, é que todo mundo tá alinhado aqui, né? Não tem, apesar de poucas nuances de discórdia, acho que no final das contas tudo se resume a uma única sugestão aqui de todo mundo. Mas, enfim, me despedir, agradecer por mais um convite. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, pessoal. E quem quiser, vai lá no meu site,
site, waltermatos.com, Walter com Matos, Walter com W. Até eu tô me enrolando. Walter com W, Matos com 2 T's. E é isso. Valeu. Abração. Show de bola. Obrigado, Valtinho. Fran, Valeu. vai lá. Bom, então, primeiro, agradecer mais esse espaço aí. Deixar um recado muito simples pro pessoal que ouviu, que é busquem autoconhecimento, para não dizer conhecimento, mas eu acho que o autoconhecimento é a chave para muitas questões da vida profissional e pessoal também, né? Então, se a gente quer viver principalmente como freelancer, a gente precisa aprender a conciliar os nossos dilemas pessoais e profissionais, porque a nossa criatividade não é uma máquina, né? É uma coisa muito pessoal. E é isso, não sejam perfeccionistas, não fiquem doentes. E vou deixar depois também um link, se possível, de um vídeo de uma psicóloga muito bacana que eu encontrei no YouTube. Não lembro agora o nome dela, que eu não anotei aqui, mas eu vou deixar porque ela trata um pouco dessa questão do perfeccionismo relacionado aos transtornos de ansiedade social. Que Sim, é a psicóloga Priscila Silveira. Perfeccionismo e transtorno de ansiedade social. Foi o mesmo que eu peguei. Legal, muito bom, assim, porque a gente ouve, não é à toa que a gente ouve falar tanto agora sobre ansiedade, né? É um termo muito presente e não é por acaso, tá? É porque realmente a gente tá vivendo uma realidade que precisa ser adaptada. Então é isso. Nas redes sociais, Estúdio Candy, meu Instagram, Franci Candy, e era isso. Um beijo, muito obrigada, até a próxima. Beleza, valeu, Fran. Vinão, o cara que tá em Chiang Mai, o que tu guardou na manga pro encerramento? Pô, cara, é que nem o Walter falou, tudo que poderia ser dito sobre o tema foi dito, acho que foi bem explorado, e é isso aí, a gente tem várias ferramentas para se controlar nessa questão dessa perfeição, e uma delas, tem vários artigos já no aparelho elétrico, que eu acho que para mim funciona bem, é a meditação, cara. Meditação é uma coisa assim, cara, que você te traz essa leveza para você aprender a lidar com o seu control freak que você pode ter aí dentro de você e pode te trazer essa aceitação, que muito do autoconhecimento traz isso, cara, você aceitar os seus limites, aceitar que aquele foi o melhor que você pode fazer, igual o Walter falou, e você ficar feliz com o resultado, porque senão você fica sempre entregando produtos para seus clientes que você não está satisfeito, e isso vai virar um câncer, vai virar um problema na sua vida. E é isso, como eu faço propaganda do aparelho elétrico em outros lugares que eu vou fazer uma propaganda de um outro podcast que eu ando participando aí, que é o Despachados, tá? É um podcast sobre viagem, tá? Bem bacana. Quem quiser, visite lá, escute, comentem tanto quanto aqui no aparelho, porque o Foca fica apaixonado pelos comentários daqui. Como é que é? O nome do Foca é Alan? Alain? É, Alan. Isso. Carioca igual o Walter. Vou mandar um abraço aí pro Alan, então, que comentou, ele participou agora, deu a contribuição dele aí no último podcast da depressão aí, Estamos Exagerando o Humor, ele deu o parecer dele lá, ele trouxe pro mundo do podcast, muito bacana a contribuição dele também. Grande abraço. E só agradecer aí o convite novamente e prazer em conhecer as meninas. Grande Vinão. Tati, e aí, Tati? Gostou da experiência de gravar um podcast aqui? Gostei, cara. Obrigada pelo convite. Eu vou querer gravar outro, já vou avisando. Massa. Pra encerrar o assunto, eu acho que só vamos levar a vida mais leve, seja de menos. Muito bom. E se vocês quiserem ver o meu trabalho, me seguir, o meu site é tatihard.com, que não tá perfeito, mas tá no ar. E o meu Instagram é Behance também, que é @tatihard. E aí, se vocês precisarem de alguma coisa fofa, fofura é a minha especialidade. Perfeito, obrigado, Tati. E esse então foi o episódio número 18 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido, que nosso papo aqui tenha te ajudado a refletir para encontrar um ponto de equilíbrio entre o bom perfeccionismo, digamos assim, e o perfeccionismo que joga contra a tua produtividade. E como já manda a tradição, você já sabe, ouvinte assíduo aqui, esse papo continua nos comentários, o post lá no blog no Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. E também, isso aqui é extremamente importante, vá lá no iTunes e avalie a gente com 5 estrelas. 5! Nada menos do que 5. 5 é a perfeição pura. Lembrando mais uma vez, tá pensando em reformular o seu site, então você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema premium para WordPress. Ele é moderno para impressionar os seus clientes e simples para você mesmo poder atualizar. É o site que você precisa na medida. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Feito! Então era o Wilson, um abraço e adiós!
Falando diretamente de Chiang Mai, na Tailândia, o designer, nômade digital e parodiador oficial desse podcast, Vini Campos. E aí, Vinão? E aí, Vinão? Opa! O pior timing da história, né? Cara, eu esqueci o som desligado, desculpa. Cara, eu vou te chamar de novo. avisei, cara. Tá? Eu avisei. Eu vou te chamar de novo. avisei, cara. Tá? Eu avisei. Eu vou te chamar